Senhor Jesus, Senhor das nossas vidas, rogamos a vossa presença, porque sem ela, Senhor, nada é possível. Esteja conosco. Permita que os bons amigos espirituais estejam nos amparando e abençoando esse momento. Abençoe o nosso conferencista, o nosso querido Bacelli, para que tenhamos as informações e as influências necessárias ao nosso desenvolvimento espiritual. Que assim seja. O conferencista Carlos Bacelli é formado em odontologia, é funcionário da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos há 24 anos. Há 30 anos cooperando com as atividades da Casa Espírita Bittencourt Sampaio. Bacelli é idealizador e fundador de várias instituições espíritas em Uberaba, entre as quais o Grupo Espírita Pão Nosso, o Lar Espírita Pedro e Paulo, o Grupo Espírita Irmão José, a Casa do Caminho, esta última que amparam as vítimas do arraigo. Como escritor e jornalista, é autor de várias obras de significativa importância para a doutrina. Com Chico Xavier, no Grupo Espírita da Prece, publicou vários livros em parceria mediúnica, editados pelo Ideal de São Paulo e pelo ID de Araras, livros que lhes abriram o caminho para o trabalho mediúnico, que agora se amplia com outros que têm sido publicados pela Didier de Votuporanga. Bacelli ainda é colaborador assíduo da Flama Espírita, importante mensário de Uberaba. Orador que tem viajado pelo Brasil, levando consigo a mensagem da terceira revelação, sendo que, por quase 3 anos consecutivos, apresentou na televisão local o apreciado programa Espiritismo Explicando. Vamos receber com muito carinho e as nossas vibrações de amor e de afeto o nosso querido Bacelli. Prezados irmãos, que Jesus nos abençoe. É com grande alegria que estamos participando uma vez mais desta Semana Espírita, realizada anualmente e promovida pela USE de Santo André. O nosso abraço a todos os presentes, aos representantes das mais diversas casas espíritas de Santo André e da região, de outras cidades que aqui estão participando conosco desta reunião, deste encontro doutrinário. O tema que procuraremos desenvolver gira em torno de O Livro dos Espíritos, publicado em sua primeira edição no dia 18 de abril de 1857, em Paris, na França. E de fato, prezados irmãos, o Livro dos Espíritos é a nossa estrada de Damasco. Assim como Paulo, um dia, às portas de Damasco, teve o seu encontro pessoal com Jesus, a quem perseguia,
nós estamos tendo oportunidade de ter o nosso encontro com Jesus na doutrina espírita, porque o Espiritismo é o Consolador prometido. Temos na doutrina espírita o cristianismo redivivo e estamos realizando o nosso encontro pessoal com a verdade e com o amor que em Jesus sintetizam-se através da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos foi responsável pela conversão e pelo despertar espiritual de grandes vultos que vieram trabalhar em prol de nossa causa. Antes da publicação de O Livro dos Espíritos, não havia espiritismo. Existia na França o chamado neo-espiritualismo, mas não existia espiritismo. A partir da publicação de O Livro dos Espíritos, é que a doutrina espírita se formalizou e se apresentou à humanidade como sendo a terceira revelação. Em sua primeira edição, o Livro dos Espíritos possuía menos de 200 páginas e era constituído por 501 questões. E vale a pena, em rápidas pinceladas, nos referirmos à origem de O Livro dos Espíritos, para que nós possamos perceber a presença inequívoca do mundo espiritual junto à humanidade, em nos legando esta obra preciosa que abriria caminho para tantas outras. O Livro dos Espíritos, em sua primeira edição, ao contrário do que muitos pensam, não foi propriamente psicografado. Vejamos o cuidado do mundo espiritual. O Livro dos Espíritos, por assim dizer, nos foi transmitido praticamente através da escrita direta. Não foi um fenômeno que poderíamos classificar de intelectual. Foi mais um fenômeno de efeitos físicos, porquanto os espíritos não se valeram da mão de um médium para grafarem os princípios fundamentais da doutrina espírita. Os espíritos superiores tinham uma preocupação muito grande com os princípios da doutrina espírita, ou seja, com o nosso decálogo, com o decálogo
espírita. Assim como Moisés, no Monte Sinai, funcionou como médium, como dizia Chico Xavier, como médium de um fenômeno de psicografia na pedra, recebendo o decálogo, os 10 mandamentos. As meninas Budan, Julie e Caroline Budan, e a senhorita Jafé, de 12, 14 e 16 anos, respectivamente. As meninas médiuns que mais colaboraram com Allan Kardec na publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos eram extraordinários médiuns de efeitos físicos. Elas simplesmente pousavam a mão sob as bordas de uma cesta, de uma cestinha de vinho, denominada cesta peão ou cesta tupia. Elas pousavam a mão nas bordas de uma cesta de vinho, e aquele fenômeno ocorria à vista de todos, inclusive à vista de Allan Kardec, o grande codificador. Aquela cesta de vinho, então, se erguia praticamente sozinha e começava a escrever em círculos inicialmente. Inicialmente, a escrita acontecia pela cesta peão. Era uma escrita contínua, sem pausa, sem parágrafo, sem ponto, sem vírgula. Esse trabalho caberia a Allan Kardec. Esse trabalho de colocar vírgula, ponto, parágrafo, caberia ao codificador, como caberia a ele também esse diálogo sem precedentes com o mundo espiritual, porque através do Livro dos Espíritos, o mundo espiritual estabeleceu com a Terra um diálogo ininterrupto, sem precedentes na história da humanidade. Antes da doutrina espírita, não tínhamos, evidentemente, médiuns espíritas, mas existiam médiuns sensitivos. Ainda não havia sido codificada a doutrina. Médiuns, muitos deles contemporâneos de Allan Kardec, médiuns, muitos deles que existiram antes de Allan Kardec, muitos deles, inclusive, no seio da própria Igreja Católica. Há um livro interessante, publicado pelo professor Clóvis Tavares, já desencarnado, intitulado Mediunidade dos Santos, em que ele estuda as faculdades mediúnicas de que eram dotados muitos santos da Igreja Católica, santos que eram portadores de faculdades mediúnicas, as mais diversas: clarividência, clareaudiência, desdobramento, efeitos físicos, médios de efeitos intelectuais, como
Teresa d'Ávila, que era médium de psicografia e nos legou várias obras neste sentido. Santa Brígida da Suécia, ou Santa Brígida de Bagstena, São Francisco de Assis, Joana d'Arc, que era médium clareaudiente e clarividente. Os médiuns estavam no mundo, mas sem a presença da doutrina espírita. Allan Kardec teve o mérito extraordinário de estudar a mediunidade e dar à mediunidade fóruns de ciência, encodificando a doutrina espírita. Esporadicamente, o mundo espiritual se manifestava, sempre se manifestou. Os deuses da mitologia egípcia, da mitologia grega, da mitologia romana, eram espíritos que acudiam às evocações humanas. Esporadicamente os espíritos se manifestavam isoladamente, mas nunca na história da humanidade houve o que Conan Doyle chamou de invasão organizada, planejada pelo mundo espiritual superior para dar cumprimento à promessa do Cristo em relação ao Consolador. A partir de 1848, em Hydesville, os fenômenos começaram a se propagar, e durante vários lustros, esses fenômenos não se interromperam, até que o trabalho da codificação fosse concluído em torno de 1869, com a desencarnação de Allan Kardec, no dia 31 de março de 1869. Mas é comovente, é emocionante observarmos a afabilidade do mundo espiritual, dialogando com Allan Kardec de maneira ininterrupta, como alguém que se debruça sobre uma janela para conversar com uma pessoa que está passando. Nunca o mundo espiritual se mostrou tão solícito, tão afável, se submetendo às arguições, aos questionamentos que eram formulados sistematicamente por Allan Kardec a respeito dos mais variados e transcendentes assuntos. E os espíritos superiores transmitiram os princípios da doutrina espírita através da escrita indireta, porque eles temiam por distorções, eles temiam o mundo espiritual superior, temia que no processo de transmissão dos princípios da doutrina pudesse ocorrer alguma distorção devido à natural influenciação do médium, à natural participação do médium na produção do fenômeno. Quando o Livro dos Espíritos surgiu em sua segunda edição, no mês de março de 1800,
1860, em sua forma definitiva, com 1019 questões e 1019 respostas, com os textos de Allan Kardec, com os comentários do codificador, aí o mundo espiritual admitiu a participação de médiuns psicógrafos. Mas, na primeira edição, o mundo espiritual não admitiu a presença de médiuns psicógrafos. Os espíritos escreveram diretamente, fazendo com que a cestinha divina se movimentasse, porque eles não queriam que os princípios basilares da doutrina sofressem qualquer interferência que viesse a comprometer o seu corpo, que viesse comprometer a verdade. Vejamos, prezados irmãos, se não é comovente, se não é emocionante, quase sempre imaginamos que Julie Boudin era médium de psicografia, não propriamente, que Caroline, sua irmã, era médium de psicografia, não propriamente, que a senhorita Jafé era médium de psicografia, não propriamente. Eram extraordinários médiuns de efeitos físicos, e Allan Kardec acompanhava a produção do fenômeno, e ele não ficava na contemplação do fenômeno, ele não ficava maravilhado com o fenômeno em si. Imaginemos, prezados irmãos, diante de nós uma cesta divina se erguendo, sem nenhum toque humano, e escrevendo de modo inteligente, respondendo a questionamentos inteligentes de maneira sucinta e ao mesmo tempo sábia e profunda. Era o que acontecia nas reuniões realizadas na residência das irmãs Boudin, ou na residência da senhorita Jafé, acompanhada pelo seu pai. Semanalmente, Allan Kardec efetuava diversas reuniões, porquanto a doutrina espírita, como escreveu o codificador, foi a obra de sua vida. Eu me recordo até hoje de Chico Xavier, se referindo ao codificador, que começou a trabalhar em 1854. A partir de 1854 é que ele se debruçou sobre análise, sobre o produto que estava sendo obtido através daqueles contatos mediúnicos, e trabalhou durante 15 anos, até 1869, ininterruptamente. E Chico Xavier dizia: esse homem, para ter feito o que fez em apenas 15 anos, ele deve ter trabalhado muito, porque Kardec não se limitou a publicar o Livro dos Espíritos. Ele fundou a Revista Espírita, que circulava mensalmente, da qual ele era o editor, o revisor e, não raro, o provedor, como também o próprio expedidor.
habitualmente, relegamos a leitura e o estudo da Revista Espírita a plano secundário. A Revista Espírita foi o laboratório de Allan Kardec para que ele pudesse publicar depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e finalmente, num trabalho apressado, porque sabia que estava prestes a desencarnar, os Espíritos haviam dito a ele que ele estava prestes a deixar o corpo. Se fosse possível, disse-lhe o Espírito da Verdade, nós o manteríamos no corpo. No entanto, é preciso que as leis da natureza se cumpram e você virá para nós por um pouco. Você voltará para nós por um breve tempo, porque você deverá voltar à terra. E quando isto acontecer, será em condições de que você possa começar a trabalhar desde cedo, para dar sequência à obra apenas iniciada. Porque Kardec não teve a pretensão da última palavra. O Espiritismo não tem a pretensão da última palavra. Trata-se de uma doutrina dinâmica, e o próprio codificador teve o bom senso de escrever: se amanhã ou depois a ciência comprovar que a doutrina está equivocada em algum ponto, ela se corrigirá nesse ponto e continuará ao lado da verdade. Porque nós temos na doutrina espírita não uma doutrina ortodoxa e conservadora, uma doutrina progressista e dinâmica, uma doutrina que em seu tríplice aspecto acompanha a evolução do pensamento humano. Porque se não for assim, a doutrina espírita parará no espaço e no tempo. Não temos com Kardec a última palavra. É claro que os princípios fundamentais são inamovíveis. É claro que os princípios fundamentais são intocáveis. O decálogo espírita e o mundo espiritual teve esse cuidado que chega a nos comover. Aqueles espíritos de elevada hierarquia, sob a égide do Espírito da Verdade, que Chico Xavier nos dizia, enumerava ter sido médium do próprio Cristo, captando o pensamento da esfera crística e distribuindo aquele pensamento com espíritos como Santo Agostinho, Sócrates, Fénelon e tantos outros, Rahnemann, aquela pleide de espíritos de escola que haviam participado do iluminismo, da libertação do pensamento humano, daqueles espíritos que haviam preparado o advento do mundo novo, do século das luzes, aqueles homens que morreram nas fogueiras, que foram perseguidos pela Inquisição, pela intolerância religiosa, aqueles cientistas, aqueles pensadores, aqueles filósofos, muitos deles colaborando no anonimato, muitos deles participando da codificação no anonimato. Como no anonimato escreveram através de Francisco Cândido Xavier, porquanto Emmanuel recorreu ao pseudônimo
ninguém sabe dizer qual a verdadeira identidade de Aulus, aquele mestre da mediunidade que comparece nas páginas do livro dos domínios da mediunidade. Ninguém sabe dizer sobre a verdadeira identidade de Calderaro. Usavam pseudônimos, permaneciam no anonimato, como havia ensinado Kardec e ensina em O Livro dos Médiuns, quando trata da identidade dos espíritos, que nós não devemos nos apegar a nomes, nós devemos nos apegar ao conteúdo, à mensagem, à essência, à substância, ao pensamento, ao sentimento. Foi assim, prezados irmãos, que os princípios da doutrina espírita chegaram até nós. Quando o Livro dos Espíritos foi publicado, o Livro dos Espíritos soou como um clarim, e aqueles que tiveram ouvidos de ouvir, escutaram e atenderam o chamado. Leon Denis, o inesquecível poeta da doutrina espírita, Leon Denis, o grande celta, também ele druida, como o próprio codificador, que escreveu no Invisível o problema do ser, do destino e da dor. Depois da morte, o livro que converteria o grande Eurípides Barçanufo à doutrina espírita, Leon Denis estava com 18 anos, passeando nas ruas de Paris, quando observa em uma livraria, através do vidro, um exemplar do Livro dos Espíritos, entra, adquire o livro, o lê avidamente e se torna espírita e conhece Allan Kardec. Vai à casa do codificador, onde o codificador recebia muitas vezes de maneira descontraída os amigos para o almoço no fim de semana ou para uma conversa edificante. E quando Leon Denis lá esteve, além de acompanhar uma palestra de Allan Kardec a respeito de obsessão, ele presenciou uma cena bucólica do codificador escalando um pé de cerejas no quintal de sua casa e atirando as frutas para Gabi, Amélie, Gabriele Boudet, a quem rendemos esta noite as nossas homenagens, porque a partir de 1854, Allan Kardec empenhou tudo o que tinha na codificação e do ponto de vista econômico ficou arruinado. Quem sustentava a casa era a dona Amélie. Quem sustentava a casa era a sua esposa, professora como ele, artista, pintora, poeta, miniaturista. Ninguém desenhava miniaturas e pintava como Dona Amélie Boudet, com aquelas suas mãos pequenas e delicadas, 9 anos mais velha que o esposo, por quem tinha um verdadeiro zelo maternal. Não tiveram filhos consanguíneos, mas geraram uma posteridade que há de ser tão imensa quanto a posteridade que Deus prometeu ao patriarca Abraão. E os espíritas aí estão hoje pelo mundo todo. Em seguida, converte-se o jovem Camille Flammarion, um dos maiores gênios da humanidade no campo da astronomia. Ele, Camille Flammarion, a reencarnação de Galileu
O problema da mediunidade em todos os tempos é a mistificação. Crucifica-se o animismo e absolve-se a mistificação. Quando que o problema crucial da mediunidade é a mistificação do espírito e a mistificação do médium. O fenômeno anímico é natural, é um componente natural do fenômeno mediúnico, até mesmo na produção dos fenômenos de efeitos físicos. Quando André Luiz nos fala no livro Nos Domínios da Mediunidade, que as formas materializadas, de certa forma, são filhas do médium, que lhe cedeu ectoplasma. E tivemos assim, prezados irmãos, várias conversões à doutrina espírita, através do livro dos Espíritos. Para não nos alongarmos excessivamente, no Brasil, o inesquecível Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes, que seria conhecido, que passaria à posteridade como o médico dos pobres, mas também cognominado com justiça de um Kardec brasileiro. Interessante essas duas denominações, atribuídas ao mesmo Espírito, mostrando como a doutrina nos leva a agir pelo coração, mas não nos impede de cultivar os valores do intelecto. O médico dos pobres e o Kardec brasileiro, o médico dos pobres, porque se compadecia dos pobres, porque socorria os necessitados, e o Kardec brasileiro, porque foi ele o grande mentor da união dos espíritas, firmado a partir do Pacto Áureo. Quando os espíritas de antanho, nos tempos do Império, se encontravam divididos entre científicos e místicos, temos até a impressão de que os espíritas estão sempre arreliados com os outros. Isso é falta de evangelho, isso é falta de fraternidade, isso é falta de assimilar o espírito da doutrina, como certa vez nos disse o espírito de irmão José em Uberaba: meu filho, existem espíritas que enxergam espíritos no espiritismo, mas existem espíritas que passam a vida inteira e não conseguem enxergar o espírito do espiritismo. E muito mais importante que desenvolver essa clarividência, de se enxergar seres desencarnados, é desenvolver a clarividência de se enxergar a essência da doutrina, de se enxergar a essência da doutrina espírita, para que nós não estejamos pelejando contra ela mesma, através de posturas inflexíveis e antifraternas. Isto não é do espiritismo. Dr. Bezerra de Menezes ganhara de presente do Dr. Carlos Travassos. Foi o primeiro tradutor do Livro dos Espíritos para o nosso idioma. Somente mais tarde, Dr. Guilherme Ribeiro traduziria a obra de Allan Kardec, notadamente o Livro dos Espíritos, em excelente tradução. Dr. Carlos Travassos havia traduzido o Livro dos Espíritos e deu de presente ao Dr. Bezerra de Menezes, que se preparava para pegar o bonde. Dr. Bezerra residia no Rio de Janeiro. Ele era cearense, mas estava no Rio, trabalhando como médico, criando numerosa família, deputado, um homem de muita
influência e de moral ilibada, ele ia pegar o bonde e ele morava na Tijuca. O bonde para chegar à Tijuca era 1 hora de bonde, e ele com o livro dos Espíritos na mão. Será que leio? Será que não leio? Ele era católico? Será que eu abro? Será que eu não abro? Será que, ninguém vai, não tem problema, eu não irei para o inferno por conta disso. E resolveu abrir o livro dos Espíritos, e disse assim, depois, no depoimento memorável: Lia, e aquilo não era novo para mim, embora tudo me parecesse novo. Não era novo para mim, embora tudo me parecesse novo. E ele leu avidamente e anunciou a sua conversão à doutrina espírita. O livro dos Espíritos também, mais tarde, foi buscar o próprio Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Ele estava com 17 anos de idade. Vejamos como nós não podemos menosprezar nem os espíritos obsessores, porque às vezes os espíritos obsessores estão abrindo caminho para uma bênção nas nossas vidas. Isso sem nos esquecermos de que o Espiritismo começou através dos espíritos batedores. Literalmente foram os espíritos batedores. Batedores porque vieram abrir o caminho, e batedores porque realmente batiam. Como o espírito de Charles Rosner, comunicando-se com as irmãs Fox. Nós não podemos desconsiderar o valor de ninguém, de quem quer que seja. Uma das irmãs de Chico Xavier, no mês de maio de 1927, vejamos como tudo aconteceu depressa na vida de Chico Xavier. Em maio de 1927, uma de suas irmãs sofre insidioso processo obsessivo. Os familiares muito simples. O senhor João Cândido Xavier era humilde vendedor de bilhete de loteria. Era assim que ele sustentava a numerosa prole. 9 filhos com Dona Maria de Deus, depois mais 6 filhos com Dona Cidália Batista Xavier. Naquela época não havia televisão. É natural que o senhor João Cândido tivesse muitos filhos. Chico era o caçula do primeiro casamento, mas já estava com 17 anos de idade. No dia 2 de abril de 1927, ele havia completado 17 anos. Em maio, uma de suas irmãs com processo obsessivo. E o senhor João Cândido ouviu dizer que estava de passagem pela cidade um casal espírita. Ele muito católico, a família toda muito católica, como aquela época, quase toda a família do interior do estado de Minas Gerais. Mas não havia jeito, porque a jovem rasgava as roupas, saía correndo nua pelas ruas, quebrava tudo dentro de casa, dizia palavrões e parecia de fato possuída. E um casal, o senhor José Hermínio Perácio e Dona Carmen Perácio. Dona Carmen Perácio, médium clareaudiente, médium clarividente, médium de psicofonia e médium de psicografia. Aquele casal é chamado a casa do senhor João Cândido para socorrer Aparecida, a irmã de Chico, que estava obsidiada, possessa. E Chico, pela primeira vez, em maio de 1927,
assiste a uma reunião mediúnica. O senhor José Hermínio Perácio, doutrina e idade, transmite um passe em Aparecida. O espírito se afasta. Dona Carmen Perácio cai em transe e começa a escrever uma mensagem dirigida a Chico Xavier. Era Dona Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier, que desencarnara em 1915, quando ele estava com 5 anos de idade. Era ela que voltava e dizia, através da psicografia de Dona Carmen Perácio: meu filho, esses 2 livros que você tem à frente, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, são 2 tesouros. Leia-os, estude-os. São 2 tesouros. E Chico ganha os 2 livros de presente: o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas depois, como o próprio doutor Bezerra de Menezes, Chico Xavier haveria de nos confidenciar bem mais tarde, já octogenário, sem nenhuma intenção subalterna, dentro daquela sua humildade franciscana, que nós testemunhamos enumerada durante 25 anos, acompanhando de perto o seu trabalho. Aquele homem completamente desapegado nos dizia assim: eu li o Evangelho, mas interessante descobrir que eu tinha todo o Evangelho segundo o Espiritismo na cabeça, desde os 5 anos de idade. Por que será? Desde os 5 anos de idade, eu tinha todo o Evangelho segundo o Espiritismo na cabeça. E dificilmente ele falava dele. Naquela noite, certamente saudoso, mais tocado, mais emotivo, ele falou conosco, a reduzido grupo de companheiros, e as lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto, e nós respeitamos as suas reticências, respeitamos o seu silêncio, respeitamos as suas lágrimas, e não lhe perguntamos mais nada, absolutamente nada. Ele se torna espírita em maio de 1927, no dia 8 de julho de 1927, ele recebe as primeiras 17 páginas psicografadas do mundo espiritual, dando início ali a uma verdadeira epopeia mediúnica jamais escrita, porque aquele homem foi o maior fenômeno mediúnico da história. Chico sozinho foi o maior fenômeno mediúnico da história. Permitam-me falar na primeira pessoa. Eu vi, meninos, eu estava lá, eu acompanhava os fenômenos, as mensagens psicografadas, inequívocas, a letra, a assinatura, os detalhes, os apelidos, as informações, os efeitos físicos, o perfume de cheira, a presença de Mendei, o perfume de rosas, luzes que explodiam, pessoas que eram curadas, pessoas que eram curadas pelos espíritos durante a reunião de psicografia, pessoas desenganadas pela medicina, que eram tratadas ali, que eram operadas, cirurgiadas ali, primeiro na comunhão espírita cristã. Quando começamos a acompanhá-lo em 1960,
1970, com 18 anos de idade, estávamos com 18 anos de idade, deixe a minha idade por menos, quem estiver calculando. Depois o grupo espírita da prece, os mesmos fenômenos, e era impressionante como ele lia o pensamento da gente, como ele captava o pensamento da gente, como chegava lá uma pessoa que nunca havia estado lá, certa vez, para a gente sorrir um pouco, porque senão a palestra às vezes fica muito séria, de muito estudo, e nós não estamos assim ainda com a mente habituadas a tanto estudo. Pode ser que gente até queira desdobrar, não é? E sair do ambiente. Um amigo nosso, médium de efeitos físicos, José Jorge, que ainda está no corpo com mais de 80 anos de idade, residindo na cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e poderá comprovar o que estamos dizendo. José Jorge estava na fila para cumprimentar o Chico, mas aquela fila do Chico era um mistério, aquela fila não andava, porque a pessoa que chegava para conversar com o Chico ficava ali encantada, embevecida, como era natural. A gente queria o Chico só para a gente. Eu penso que Jesus veio àquela época de tanto embrutecimento, porque as pessoas não ligavam muito para ele. Se fosse hoje, ele não poderia andar, ele não poderia caminhar. Então aquela fila não andava. E o José Jorge estava cansado, já era madrugada, porque a reunião lá no Chico começava 6, 7 horas da noite e terminava às 4, 5 horas da manhã, com os galos cantando, o dia clareando. Ele não usava nem relógio, a gente é que usava e ficava consultando quantas horas, estou com sono. Ele não bocejava, eu nunca vi Chico bocejar na reunião. Ele desenvolveu uma técnica de bocejar para dentro. De vez em quando eu ouvia bocejar de boca fechada, mas ele não demonstrava que estava cansado, que estava com sono. E o José Jorge, assim, essa filha não anda, estou cansado, estou com sono, estou com dor nas pernas. Também esse povo aí, olha, fica aí conversando essas coisas com o Chico, perguntando sobre casamento, se deve casar, namorar, se não deve. Não, aqui tem um problema sério. Mas aí lhe ocorreu um pensamento menor. Ele pensou assim: eu aqui cansado, essa filha, e o Chico na ponta da mesa, parecendo um sapo. Olha onde chegou a irritação dele. Porque na época, de fato, o Chico era gordinho, baixinho. Era gordinho, gostava muito de café, de um doce de cidra, de um doce de leite. Ele comia o doce de leite com gosto, um doce de cidra com queijo com gosto. Ele estava gordinho, parecendo assim. E a filha devagar foi andando. Quando chegou a hora do José Jorge, ele estendeu a mão, porque na frente do Chico ele esquece tudo, né? Ele esqueceu o passado, né? Ele esqueceu tudo. Oi, Chico, como vai você? Ah, meu filho, estou indo muito bem, parecendo um sapo. A gente não podia pensar perto do Chico. O nosso consolo é que ele era benevolente, indulgente. Mas eu mesmo tive várias provas de que não podíamos pensar perto dele, porque ele era uma antena que captava tudo. E digo mais a vocês, foi uma pena, porque o que o Chico trouxe do mundo espiritual para nos deixar, ele não pôde deixar. Eu penso que ele deve ter deixado uns 20%, uns 30%, só para que vocês avaliem. Certa vez na casa de Chico, as antenas parabólicas haviam aparecido, estavam começando a aparecer
aquelas antenas enormes, pesadas, as antenas parabólicas. Eurípides havia comprado um aparelho novo de TV, de televisão, e queria instalar uma antena parabólica. E chamou um amigo nosso, que entendia do assunto. Esse amigo entende do assunto. Só na casa dele tem 16 antenas parabólicas. Ele pega o mundo inteiro na casa dele. Falei para ele esses dias: você vai pegar os espíritos qualquer hora, porque não tem antena no quintal. Ele estava direcionando a antena para tentar mirar o satélite. E o Chico sai de dentro de casa, como quem não quer nada, sempre bonachão, alegre, feliz, satisfeito. Olha aquele amigo nosso lá em cima. Uai, como bom mineiro, uai, meu filho, o que é que você está fazendo aí em cima da casa? Acho que eu estou aqui tentando apontar essa antena para o satélite. Mas você entende dessas coisas? Como é que você faz isto? Ele respondeu assim: ah, Chico, essa mediunidade sou eu que tenho, você não tem. Essa mediunidade é comigo. Por que ele foi dizer isso, né? Essa mediunidade é comigo, eu tenho, você não tem. Aí Chico sorriu e falou assim: olha, mas eu vou dizer uma coisa a você. Quando eu estava psicografando o nosso lar, em 1943, André Luiz me levou para conhecer a cidade. E em 1943, as casas de nosso lar todas já tinham essa antena. Foi uma informação ali, pessoal. Isto não está em nosso lar. E muitas outras coisas. Mas nós não teríamos olhos para tanta luz, né? Para tanta luz, para tanta claridade. Mas para não fugirmos ao tema da noite, Chico se converteu à doutrina através do Evangelho e de O Livro dos Espíritos. Começou a psicografar em 1927 e já no final do ano estava fundando o Centro Espírita Luiz Gonzaga, que começou a funcionar na casa do irmão dele, José Xavier, que era simples celeiro. A profissão dele era celeiro em Pedro Leopoldo, e teve ali início uma trajetória sem precedentes, uma trajetória abençoada daquele homem que consideramos o maior fenômeno mediúnico da história e um dos maiores fenômenos humanos da história, porque podemos perfeitamente comparar a figura apostolar de Chico Xavier, sem nada ficar devendo, a Francisco de Assis, a Vicente de Paulo, a Madre Teresa de Calcutá, enfim, a todos esses grandes luminares da espiritualidade, que periodicamente se corporificam na terra para nos ensinar a vivenciar o Evangelho. Concluindo as nossas despretensiosas considerações nesta noite, em torno do Livro dos Espíritos, Chico dizia assim: o Livro dos Espíritos para mim não tem sentido sem Jesus Cristo. Se eu não tivesse encontrado Jesus no Espiritismo, eu não ficaria. E mais de uma vez ele nos disse: vocês tenham cuidado, vocês vão ficar, porque eu já estou voltando. Ele falava que já estava voltando desde os 70 anos. Eu já estou indo, eu estou voltando. E voltou aos quase 93. Quase todos aqueles que no final do ano costumam profetizar a morte de figuras ilustres. No ano que vem vai acontecer isso a fulano. Todos eles que profetizaram a desencarnação de Chico foram antes.
desencarnaram primeiro. No ano em que desistiram de profetizar a desencarnação dele, ele foi. Mas ele nos dizia: vocês tomem cuidado, vocês vão ficar como herdeiros desse patrimônio abençoado, que é o Espiritismo. Mas vocês tomem cuidado, porque vão tentar tirar Jesus do Espiritismo. Fica aqui essa advertência, esse alerta de Chico Xavier para nós. Vão tentar tirar Jesus do Espiritismo. E se tirarem Jesus do Espiritismo, o Espiritismo será mais uma filosofia como tantas outras. Ele dizia assim: nós precisamos muito do espiritualismo, nós precisamos muito do Espiritismo, mas precisamos muito mais de espiritualidade. E por incrível que pareça, o que talvez esteja faltando a nós espíritas seja espiritualidade. Falamos tanto em espiritualidade, achamos bonito nos outros, mas não nos preocupamos com a espiritualidade em nós. Nos referimos à espiritualidade como sendo além, mas não nos preocupamos com a espiritualidade em nós. Certa vez ele disse assim: eu gosto muito dos espíritas, eu gosto muito dos espíritos, mas gosto muito mais do espiritismo. Que nós, prezados irmãos, herdeiros de tanta luz, do legado de Allan Kardec, do legado de Leon Denis, de Gabriel Delany, de Ernesto Bozano, de Camille Flammarion, de Deolindo Amorim, de Carlos Embaçaí, de Herculano Pires, de Ivone Pereira, de Zilda Gama e de tanta gente boa, e de Chico Xavier. Que nós, herdeiros desse legado, possamos nos mostrar à altura desse legado, olhando para dentro de nós mesmos e procurando atender à exortação do Espírito da Verdade nas páginas de um Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento, e instruí-vos. Eis o segundo, e não como o nosso caro doutor Inácio nos falou algum tempo atrás. Não foi assim: espíritas, armai-vos e destruí-vos. Que o Senhor nos ampare e abençoe sempre. Vamos então, meus queridos, fazendo a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, Senhor das nossas vidas, queremos agradecer por essa oportunidade bendita de estarmos juntos, recebendo essas informações tão oportunas, que chegam com essa veemência, com essas convicções, com essa dedicação, com essa eloquência desse nosso irmão tão dedicado. Queremos agradecer a oportunidade que nos foi permitida de aquilatarmos as bênçãos que representam a doutrina espírita. Fortaleça-nos, Senhor, para que possamos, como sugeriu o nosso querido Pacelli,
honrarmos, dignificarmos essa doutrina de luz com a nossa transformação moral, com a nossa dedicação ao bem, desenvolvendo em nossa intimidade os sentimentos da fraternidade real, da bondade, do afeto e do amor. Ajude-nos, Jesus.